Fala galera, pra quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Caio e eu sou trader esportivo há mais de 4 anos. Hoje eu venho trazer pra vocês um vídeo no intuito de ajudar aqueles que estão adentrando, que estão começando nas apostas, no trade esportivo, de forma que consigam alcançar a consistência, alcançar o profissionalismo de uma forma mais rápida. Vai ser interessante também porque eu vou fazer com que você tenha uma reflexão com relação ao seu cenário atual e as formas que o trade impactam nesses aspectos da sua vida, que eu vou fazer com que você reflita, para que você entenda também a melhor forma que as apostas, o trade, podem se encaixar no seu cenário. Então, se você se identificou, se você é um iniciante, eu vou recomendar que você assista esse vídeo até o final. Se gostar, claro, curta, compartilhe, comente. Isso é muito importante para o crescimento do canal e também me motiva muito a continuar trazendo conteúdo para vocês. E claro, se você conhece algum amigo, algum familiar que também está querendo adentrar nesse mundo das apostas, também é um iniciante, vou pedir para que você envie esse vídeo para ele, para propagar também esse conhecimento e ajudá-lo nessa trajetória, beleza? Bom, então sem mais delongas, vamos lá para a nossa primeira etapa, que é basicamente você entender e refletir sobre o seu cenário financeiro atual. E por que eu coloco isso, Eu recebo muitas mensagens de vocês, estão com dinheiro parado ali, querem largar o trabalho CLT, por exemplo, e querem investir isso no trade, nas apostas, de forma que se torne a fonte de renda principal. E isso é completamente inviável, porque você dificilmente conseguirá um retorno imediato. E na verdade, o seu pensamento deveria ser o contrário. Você deveria pensar que a chance de perder dinheiro no início, ela é muito alta, como eu coloco aqui. E por que isso? Porque você vai ser um iniciante. Por mais que você siga as etapas, por mais que você tenha um conhecimento prévio, você ainda vai passar por situações que você nunca experimentou, nunca experienciou, ou seja, pode ser e provavelmente você vai perder dinheiro no início. Então a gente vai tentar passar essas etapas justamente para fazer essa redução de danos, mas é muito importante que você entenda esses dois pontos, e entenda o seu cenário financeiro atual. Não entre nesse meio, esperando o retorno imediato. Bom, então o segundo critério que eu coloco para vocês, ele é muito importante, ele vai embasar praticamente todos os outros que eu coloquei aqui para vocês. Então nada mais é do que você entender o seu cenário estrutural, então a sua vida de modo geral, você fazer uma reflexão de como está a sua vida e também a gestão do seu tempo. Por que eu digo isso? Acho que existem três situações. A pessoa que quer se jogar de cabeça no trade, ou seja, ela quer fazer do trade a fonte de renda principal dela, é o sonho dela, trabalhar com futebol, trabalhar com apostas. Mas a gente pode ter um cenário também de uma pessoa que tem outros objetivos na vida, tem outros sonhos, tem um trabalho, tem uma faculdade, quer montar uma família, mas enxerga o trade, as apostas, como uma possibilidade de ter uma fonte de renda extra, diversificar os investimentos, enxerga realmente o trade como um investimento a mais que ele poderia adotar. E é claro, a gente tem que considerar também as pessoas que eventualmente estão nesse meio termo. Então, independente desses três cenários, você tem que fazer uma reflexão pessoal da sua vida, da sua rotina, para entender se você tem o tempo hábil que é necessário para que você consiga estudar, se profissionalizar, que seja. Então, por isso que eu até coloco aqui, como que é a sua rotina semanal, como que é a sua rotina nos finais de semana. Coloco, existe uma exigência de tempo longo de estudo, prática e trabalho após a consistência. Então, por exemplo, no cenário da pessoa que você tem que quer se jogar de cabeça, quer se profissionalizar, ela quer viver de trade. Ela tem que entender que ela vai ter que dedicar muito tempo para isso. E no final, se felizmente alcançar a consistência e o profissionalismo, ela vai ter que demandar muito tempo para estar trabalhando ali. Então, até coloco abaixo. É necessário acompanhar jogos completos ou parcialmente. Então, independente da metodologia, você vai ter que acompanhar os jogos. Mas mesmo assim, são vários jogos por dia. Então, demanda muito tempo. Então, vamos colocar num cenário que você é uma pessoa que trabalha CLT 8, 9, 10 horas por dia. Então, você trabalha, depois faz faculdade à noite, aí você tem namorada, tem esposa, tem família, tem filho. Então, à noite você quer ficar com eles, final de semana você quer ficar com a sua família, com seus amigos. Então, você tem que entender que o trade, isso já pensando no profissionalismo, quando você já for consistente, vai pegar uma parte realmente ali da sua vida. Você vai precisar realmente investir tempo. Então, se você é uma pessoa, por exemplo, que se encaixa nesse cenário que eu citei anteriormente, eu não recomendaria você se jogar 100% de cabeça no trade, sabe? Enxergar isso como uma forma de renda principal, pelo menos em primeiro momento. E eu vou passar para vocês na sequência, algumas alternativas que você consegue tomar de forma de você pegar o trade não como algo principal, mas usar como uma fonte de renda, uma fonte de investimentos também que você tenha, e algo muito interessante também. Então, até complementando, são horas de trabalho semanal, diurno e noturno. Da mesma forma, finais de semana completos de trabalho. Então, como eu citei, independente da metodologia, às vezes você pode acompanhar o jogo parcialmente, mas às vezes você precisa trabalhar o jogo completo, como eu vou explicar mais pra frente. Então a gente tem a Premier League, que é a principal liga de clubes do mundo, que começa a rodada às 8 horas da manhã, e como eu falei, a gente tem os campeonatos sul-americanos no final de semana também, acabando por volta da meia-noite, 11h30. Ou seja, dependendo da sua metodologia, você tem todo esse leque para trabalhar. Você vai ter que abrir mão de tempo de valor com a sua família e amigos. Mas é claro, quando você alcançar o profissionalismo, você alcançar a consistência, você vai ter a necessidade de dosar, equilibrar essa questão do tempo, e uma vez que você já é consistente, você já tem um tempo de mercado, você vai conseguir fazer isso, vai buscar vias de fazer isso. O intuito aqui não é assustar vocês, é realmente passar a verdade, é ser transparente. Porque entenda que isso é uma coisa que eu sofro, e sofri ainda mais quando eu estava começando, e todos os traders que têm isso como renda principal, sofrem. A gente tem que abrir mão de algumas situações que às vezes você não está disposto a fazer isso, e às vezes não é o ideal de acordo com a sua situação de vida, como eu expliquei anteriormente, beleza? Bom, então o terceiro passo para você adentrar nesse mundo, independente do seu cenário estrutural, como a gente viu anteriormente, e a forma que você deseja se aprofundar nesse meio, é você dominar os conceitos básicos. Então, antes mesmo de você começar a buscar o conhecimento e fazer cursos, eu acho que é muito importante você dominar os conceitos básicos para que você entenda realmente com o que você está se envolvendo. A importância de uma gestão de banca, a importância de ter um método e o conceito de filiais,
o teorema da escada, né, que engloba as questões psicológicas, né, que o trade e as apostas também possui, e o funcionamento básico do mercado e de um software. Então você consegue encontrar vídeos, né, sobre todos esses conceitos no próprio YouTube gratuitamente. Não são vídeos longos, são vídeos curtos até. Então você consegue ter uma ideia, né, de uma forma simplista, entender realmente com o que você está se envolvendo. Então a quarta etapa ela é muito importante porque você já entendeu o seu cenário estrutural e a gestão do tempo na etapa número 2, e agora você vai conhecer o seu perfil de apostador baseado nisso. Ou seja, você vai entender aonde você vai focar, você vai canalizar os seus estudos para que você consiga alcançar o seu objetivo de acordo com os fatores que a gente observou. Então, se você enxerga que você é uma pessoa que não tem muito tempo hábil, né, para dedicar ao trade, ou seja, se encaixa no exemplo que eu citei anteriormente e quer utilizar, né, as apostas, o trade, como algo complementar, eu recomendo muito a parte de automação. São robôs que você consegue criar para que façam as entradas, né, automaticamente a partir dos critérios que você definir. Seja entradas a punter, ou seja, pré-live antes da partida começar, ou também critérios que você pode colocar dentro, né, no decorrer das partidas. Então, na parte de criação dos robôs, eu recomendo muito o Layback Bot, é uma ferramenta muito confiável que eu utilizo, né, há muitos anos, mas é muito legal também falar da ferramenta Backtest e o poder que ela tem. Se trata de uma ferramenta que você consegue testar uma determinada ideia, um determinado robô que você está pensando em colocar em produção, de forma que você consegue validar como que esse robô teria atuado em jogos passados. Ou seja, você não precisa deixar essa ideia, né, esse robô que você tem rodando, para entender se ele vai ser lucrativo, para validar realmente o funcionamento dele. Você já consegue testar baseado em jogos passados, de forma que você pula esse tempo de validação. Ou seja, são ferramentas muito poderosas, eu vou deixar o link delas na descrição, assim como todas as outras ferramentas e cursos que eu vou referenciar nesse vídeo. Então, se você se encontra num cenário intermediário, né, no que diz respeito ao tempo, ou seja, você tem um tempo disponível no final de semana ou durante a semana para investir, né, nesse segmento, eu recomendaria que você partisse para a vertente das apostas esportivas ou também contasse com a ajuda das inteligências artificiais. Então, para que você entenda bem isso que eu vou explicar agora, eu vou pedir para que você veja o vídeo que está sendo recomendado no card aqui em cima agora, e também vai estar na descrição, em que eu explico a diferença entre o trade esportivo, principalmente, e as apostas esportivas. Então, por que eu coloquei as apostas esportivas aqui? É muito importante que você entenda isso para entender essa diferenciação que eu estou fazendo. Mas, resumidamente, nas apostas esportivas, você não vai se aprofundar tanto, eu diria, nos conceitos técnicos, né? Funcionamento técnico, principalmente, do mercado, né? Então, você vai se apegar um pouco mais ao jogo, à leitura de jogo, aos acontecimentos do jogo, e aliado, né, aos conhecimentos básicos que eu citei anteriormente, e a busca, né, do conhecimento que a gente vai ver no próximo, você já consegue criar algumas metodologias, você dominando o seu psicológico, né, já consegue alcançar a lucratividade. Então, diversas metodologias, né, nas apostas esportivas, elas vão permitir que você assista o jogo parcialmente. Então, às vezes você não tem tempo de assistir um jogo inteiro, mas você consegue assistir só o segundo tempo, ou assistir só o final do jogo. Ou seja, caso você tenha um tempo médio, você consegue já começar a adotar esse tipo de abordagem. E caso você realmente não consiga acompanhar os jogos nem parcialmente, você pode também contar com a ajuda das inteligências artificiais para criar as suas metodologias e fazer as suas entradas. Então, a gente tem algumas ferramentas gratuitas, a gente tem algumas ferramentas pagas, né, que são muito poderosas, e dentre elas eu recomendo o SaveScore. Ou seja, pense que a inteligência artificial da ferramenta ela vai fazer tudo por você. Então ela vai fazer uma análise dos times, tanto ao vivo quanto pré-live. Ela vai te dar indicadores de quando o jogo está com uma tendência de gols, quando o jogo não está com uma tendência de gols, quando pode sair um gol do favorito. Ou seja, te ajuda muito a moldar essa sua metodologia, caso você não tenha realmente esse tempo hábil para acompanhar o jogo, de forma que facilita, né, a sua tomada de decisão. Então, para finalizar esse quarto critério, a gente vai para o cenário de uma pessoa que tem muito tempo para investir nesse meio. Então, para essa pessoa, eu recomendaria que ela se aprofundasse realmente no trade esportivo. E eu peço mais uma vez para que você veja o vídeo que está no primeiro link na descrição, para que você entenda, né, o que eu quero dizer com isso, né, a diferença, né, principalmente do trade esportivo com as apostas esportivas. Mas o trade esportivo nada mais é do que o domínio completo do mercado. Ou seja, você tomar as suas decisões ali dentro do jogo, principalmente respaldadas no mercado. Então é evidente, esse já é um cenário que exige muito mais estudo, exige muito mais tempo de prática e, consequentemente, é para as pessoas que têm o desejo, né, e o tempo hábil, né, a estrutura para fazer isso. E isso, pessoal, não é uma regra, é uma ideia que eu estou passando para que você consiga direcionar e realmente canalizar os seus estudos de forma que seja mais produtivo para você. Então, prosseguindo, depois que você entendeu o seu perfil de apostador, aí sim você vai buscar o conhecimento e vai buscar esse conhecimento antes de adentrar no mercado. Então é muito interessante também que vocês sigam a ordem cronológica das etapas, tá? E aonde, né, você vai buscar esse conhecimento, né? Eu deixei alguns exemplos aqui para vocês e todos os links, né, dos cursos, dos canais estão na descrição e a maioria deles é gratuito, tá? Então os primeiros 3 cursos que eu coloquei aqui, então do Netuno, do Luiz Terra e do Theo Borges, eles são gratuitos e eu diria que eles são obrigatórios. Então, independente do segmento, independente do seu perfil de apostador, você tem que ver esses cursos, né, para que você entenda e domine os conceitos básicos e eles vão te ajudar também a pular várias casas, né, nesse processo de aprendizado. Os 2 últimos que eu coloquei aqui é o canal do Layback e o canal do Lei Goleado. Então são 2 canais no YouTube, os vídeos são gratuitos e eles são focados principalmente na parte de automação.
Então aqui vocês vão conhecer e entender sobre as duas ferramentas que eu citei anteriormente. Vocês também vão encontrar diversas outras ferramentas que vão abrir um leque de possibilidades para vocês nesse segmento. Por fim, eu coloco para vocês aqui o curso do Paulinho Salles, que é o único curso pago aqui no meio que eu coloquei. E por que eu coloquei esse curso? Porque ele foi o único curso pago que eu fiz em toda essa minha trajetória aí de 4 anos no trade esportivo. E ele foi um curso muito valoroso para mim, ele realmente agregou muito e fez eu ter diversas viradas de chave, principalmente nas questões de dominar o mercado, né, de entender o mercado tecnicamente. Então eu recomendaria mais realmente para quem quer partir para essa vertente. E caso você não tenha uma condição de adquirir o curso em primeiro momento, eu realmente não recomendo. Eu acho que com os 3 cursos aqui gratuitos, né, que eu citei em primeiro momento, você consegue também ter um entendimento técnico do mercado e como ele funciona, mas eu quis deixar o curso aqui também como sugestão, quem sabe para o futuro, porque como eu falei, para mim, foi um curso que agregou demais, beleza? Então aproveitando, né, que a gente entrou nessa parte financeira, né, a questão do investimento que você precisa fazer em ferramentas, em cursos, enfim, para estudar e praticar o trade ou as apostas esportivas, a gente parte aqui para o próximo segmento. Então você entender quais ferramentas, né, são realmente necessárias inicialmente, e logo de cara eu já explico a parte dos cursos. Então como eu falei anteriormente, eu acredito que realmente não seja necessário você adquirir um curso logo de cara. Então, com o conteúdo gratuito que a gente tem aqui na comunidade, você já consegue adquirir muito recurso e muita informação. E os outros fatores, eles vão depender do perfil, né, de apostador que você escolheu nas etapas anteriores e também o tipo de metodologia, né, que você quer adotar. Então, dentre os custos, né, que eu diria que você tem que ter para estudar e para praticar, seria uma stream com baixo delay, que dependendo da metodologia se faz necessário. Um software de trabalho, que é muito importante, né? Principalmente se você quer se aprofundar no trade esportivo, é algo que é indispensável. Coloco aqui também a parte da inteligência artificial, né? Destaquei o C-Score, porque caso realmente você seja uma pessoa que não tem muito tempo hábil para acompanhar os jogos, ou nenhum tempo, e você queira montar metodologias, né, baseadas na inteligência artificial, que é totalmente possível, você vai ter esse gasto com a ferramenta. E por fim, a parte das ferramentas de automação. Então, se você quiser partir dessa vertente, essas ferramentas também não são gratuitas. A gente tem muitas que são, mas as principais e as que eu citei como exemplo, você realmente tem que pagar um valor para utilizar e fazer os testes, né, ou até mesmo colocar os bots em produção. Então, depois que você já entendeu, né, com o que você precisa realmente gastar, com o que você precisa realmente investir logo de cara, você vai escolher e criar, né, a sua conta numa casa de aposta ou exchange. Então, mais uma vez, eu vou pedir para que você assista o vídeo, né, que está sendo recomendado, que está no primeiro link da descrição, porque nele eu também explico, né, a diferença entre as casas de apostas e as exchanges. E é muito importante que você entenda isso, né, para você validar aonde compensa mais, onde é mais viável você criar a sua conta, tá? Então, reforçando, isso vai variar de acordo com o seu perfil de apostador, ou seja, o que você está querendo fazer. Então, se você quer trabalhar com automação, por exemplo, não necessariamente você precisa trabalhar numa exchange se você estiver lidando com uma ferramenta que faz entradas em casa de aposta. Ou se você quiser fazer entradas só a Panther, por exemplo, você pode trabalhar em casa de aposta também, não é necessário uma exchange. Ou seja, isso vai variar de acordo com o seu perfil, tá? É interessante que você fique atento com relação aos benefícios e bônus, né, oferecidos. Então, para criar conta, né, nas casas e nas exchanges também, geralmente você recebe alguma bonificação, então é legal sempre ficar de olho nisso. Ficar atento com relação à credibilidade da empresa. Então, se é uma empresa confiável, né, que você está criando a sua conta ali, que você está colocando o seu dinheiro, muito importante você ficar atento em questões de verificação da conta. E isso vai impactar, né, nos seus saques e nos seus depósitos, principalmente com essas questões de regulamentação das apostas, né, que a gente vem passando recentemente, que você não tente fazer nenhuma maracutaia, tá? Você realmente cria a conta no seu nome, mande o comprovante de residência, seus documentos certinhos e principalmente faça movimentações financeiras apenas com contas bancárias no seu nome. Então faça depósito a partir de uma conta no seu nome e saques também, porque isso influencia também nas suas movimentações futuras. Então depois de criar sua conta, né, você vai fazer o seu primeiro depósito, evidentemente, mas é muito importante que você invista pouco dinheiro inicialmente. Então até voltando do primeiro ponto que a gente viu lá, a chance, na verdade, de você perder dinheiro no início é alta. Mesmo passando por todas essas etapas aqui, todo esse cronograma que eu passei para vocês, a chance de você perder, por mais que seja pouco dinheiro no início, é alta. Então o ideal é você realmente investir pouco dinheiro inicialmente. E não investir jamais mais do que você pode perder. Então não faça nenhuma loucura financeira. Se você passou pelas etapas, você buscou conhecimento, você domina os conceitos básicos, você já sabe por quê. Então depois de você ter passado por todas essas etapas, aí sim você está pronto para colocar a mão na massa realmente, tá? E quais são as dicas que eu dou para vocês? Coloque em prática e valide estratégias que você mais se identifica. Então aquilo que você entender que é melhor para o seu perfil, melhor para o seu emocional, né, porque você vai ter passado por questões de proporção, questões da metodologia, né, de forma propriamente dita, como você se sente, né, quando você está aplicando a metodologia. Então coloque em prática e tente validar se realmente é interessante para você. É legal você buscar pessoas também com o mesmo objetivo que você. Então, um amigo que está estudando também um trade, ou um grupo, né, de estudo de pessoas, né, que estão envolvidas com trade, são pessoas que têm os mesmos ideais, os mesmos objetivos, e se juntar com elas. E por fim, e muito importante, faça testes e não se prenda a uma única forma de trabalhar. Então você vai ter identificado ali uma metodologia que você mais gostou, vai tentar colocá-la em prática, mas não fique preso nisso. Se você perceber que realmente não está dando certo, não está desempenhando bem, você não está bem emocionalmente, enfim, não está dando resultado até mesmo financeiro ali que você esperava,
tente outras metodologias. Então não desista logo de cara e tenha a mente aberta para sempre buscar tentar outras alternativas. Então no meio do trade, né, a gente tem diversos tipos de metodologias, diversas abordagens que você pode tentar em forma de buscar o que você mais se identifica e o que dá certo para você. Então pensando num cenário que você colocou a mão na massa e realmente conseguiu evoluir, ou seja, encontrou um leque de metodologias que te agradam, está conseguindo ter um retorno financeiramente até legal, você vai, claro, buscar se profissionalizar. Então a forma mais eficaz de você se profissionalizar, seja no trade esportivo ou nas apostas esportivas, é você gravando a sua tela de trabalho. Gravando o jogo, gravando o mercado. Isso é muito importante, isso é uma dica de ouro. E por quê? A partir do momento que você grava a sua tela de trabalho e você assiste depois, em forma de estudar, né, para ver o que aconteceu, você entende as movimentações do mercado, porque você está vendo aquele replay ali dos lances com calma, então você começa a entender melhor. Você identifica padrões no mercado, ou seja, movimentações que acontecem repetidamente, comportamentos que se repetem, de forma que você vai conseguir extrair mais valor disso. Então você vai identificar situações ali no jogo ou no mercado que você errou, ou seja, você deveria ter tomado uma atitude, mas não tomou, e isso vai te ajudar a evoluir, porque você não vai querer fazer isso novamente, você vai tentar evitar que isso aconteça novamente. E da mesma forma, você vai identificar situações que você acertou. Então você também vai evoluir de forma que você vai tentar repetir aquela situação acertada, né? Isso eventualmente pode até virar um método ou um padrão dentro do seu trade, de forma que vai aumentar também a sua lucratividade e seu desempenho. E é muito legal que você identifica também erros de mercado, né? E consegue enxergar formas de extrair valor nisso. Mas eu acho que o principal aqui são as questões psicológicas, né, que englobam a gravação da sua tela. Por exemplo, pode acontecer em uma determinada partida alguma situação que vai fazer com que você fique se remoendo depois. Então seja uma situação que você errou, uma situação que você tomou o gol ou não pegou o gol, e você fica meio que sem entender o porquê que isso aconteceu. E o trade é muito rápido. O trade são segundos ali. Então uma atitude que você não tomou num determinado segundo pode mudar o panorama do jogo inteiro. Então com a gravação da sua tela, você consegue entender porque você tomou ou não tomou determinada atitude, de forma que vai te confortar, vai te dar um alívio. Porque você vai entender realmente se você errou, e se você errou, você vai buscar melhorar, porque você não vai querer que aquela situação se repita. E se você perceber que você não errou, e algo que acontece muito, né? Realmente foi uma situação de mercado, foi uma situação adversa, não tinha muito o que você fazer, aquilo vai te dar um conforto. E às vezes você ficar se remoendo pode até atrapalhar nos seus trades futuros, no mesmo dia, às vezes até por dias, por semanas. Para finalizar, pessoal, nosso 10º passo, levando em conta que você já está buscando profissionalismo, você precisa sempre se blindar. Para você alcançar a consistência, para você ser vencedor nesse meio, você sempre tem que tentar blindar o seu psicológico. Por que eu digo isso? Tá? Eu comecei a dissertar falando um pouco da gravação da tela, mas no trade, nas apostas, um segundo, né, pode mudar a história de um jogo, a história de um evento e o seu desempenho dentro da partida. Isso tem um potencial muito grande, né, de ir corroendo o nosso psicológico. Então é claro que a parte da gravação da tela ela vai te ajudar, né, de forma que você consegue rever esses lances, né, mas a principal dica aqui, porque blinds, né, de forma que você não se cobre tanto. Porque realmente no começo você precisa passar por essas situações, é realmente algo que não tem como evitar. Então só você passando por isso para você adquirir o aprendizado. Então existem coisas, né, que você vai passar que não vai ser a primeira nem a última vez e vão se repetir diversas vezes. Então você precisa enxergar a melhor forma de lidar com isso. E a melhor forma eu diria que é não se cobrando. Você entendendo que você precisa passar por isso para evoluir. E o que pode te ajudar ainda mais, né, nesse aspecto? Você comemorar os seus resultados positivos. Você celebrar as atitudes corretas que você tomou dentro do mercado. Então não precisa você ficar se cobrando sempre. Se você fez algo correto, você fez algo bom, fique feliz por isso. Isso vai te motivar a querer fazer isso de novo e o mais importante, vai te ajudar a manter o controle emocional em situações de bad run. Então o que são as bad runs? Aquelas situações em que nada dá certo. Parece que tudo que você clica dá errado. Então você ter esses momentos de alegria, né, esses momentos de fagulha, esses momentos que você desempenhou bem a operação dentro da sua cabeça, gravados, né, no seu psicológico, vai ajudar a você lidar com essas situações ruins. Você vai lembrar, pô, mas eu não sou esse trader horrível que meu psicológico quer colocar na minha cabeça. Eu faço coisas boas, eu tenho resultados bons também. E isso vai deixar o seu psicológico estável, beleza? Até reforçando, não se cobre tanto para ter resultados imediatos. Então mesmo que você tenha passado por todas essas etapas, você conseguir a consistência, né, você encontrar a metodologia que você realmente se identifica e tocar a ficha, é algo que é variável. Então cada pessoa tem o seu tempo ali de maturação. Então pode ser meses, pode ser anos, pode ser dias, enfim, você tem que entender o seu propósito, enxergar a sua evolução e principalmente não se cobrar para ter resultados imediatos. Outro ponto muito importante também é você não ficar bitolado. Então, como eu falei no começo, o trade te dá a possibilidade de estudar, de trabalhar, de operar, de testar metodologias, por exemplo, num sábado, das 8 horas da manhã até a meia-noite. Mas, cara, não faça isso. Você vai ter entendido nos conceitos básicos, né, nos cursos, né, para buscar o conhecimento, ele envolve diversas questões psicológicas. Então, se você estiver bitolado, você não estiver bem com você mesmo, você não vai conseguir desempenhar legal, consequentemente. Então, você tem que deixar um tempo para você espairecer, ficar com a sua família, ficar com seus amigos, fazer outras atividades. Não é necessário você ficar bitolado, você tem que dar tempo ao tempo e não ser imediatista. Então, para finalizar, na frase do nosso mestre Netuno, né, e resume muito bem tudo que a gente passou por aqui, isso é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Bom, pessoal, então eu espero de coração que vocês tenham gostado e eu tenho certeza que se você for iniciante nesse meio, se você seguir esses 10 tópicos, né, 10 critérios que eu passei de forma cronológica, você vai alcançar o conhecimento e principalmente de forma alinhada com seus objetivos, beleza? Então se você gostou do vídeo, curta, comente, se inscreva no canal, isso é muito importante para o crescimento e também me motiva muito a continuar trazendo conteúdo para vocês. E claro, não deixe de compartilhar com algum amigo, familiar que também
está querendo entrar, né, nesse meio das apostas, do trade, de forma que propague esse conhecimento também, beleza? Então, no mais é isso, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo.